Olá, bem-vindos de volta, meus amigos que gostam de conhecer mais sobre o futuro terrível que nos aguarda no Millennium de 40 mil. E hoje nós vamos falar de um dos meus assuntos favoritos, da Guarda Imperial. Eu adoro a Guarda Imperial, não tem como não gostar. É um ser humano lutando contra tudo que o universo pode jogar contra ele. Então, é uma coisa que é fácil de entender no futuro e é um bom lugar para a gente começar a entender o conflito maior e a escala das guerras no universo do 40 mil. Começando pela extensão que a humanidade tem que defender. Assim, o Império Humano é o mais vasto de todas as facções do futuro. Sendo o mais vasto, também é dele carregar o fardo de defender esse território todo. Assim como o Império Romano tinha o maior exército do mundo, mas tinha que defender também a maior quilometragem quadrada, o Império tem que defender o espaço sideral. É muita coisa, é muito território. Então, apesar deles terem a maior frota de naves do universo e o maior exército em quantidade e poder de fogo, provavelmente também, se tu somar tudo que eles têm, eles são espalhados em uma área de superfície muito grande. Então, eles não podem estar em todos os frontes ao mesmo tempo com a mesma força, por simples falta de recursos para suprir todos os recrutas que o Império tem. Por ter esse tamanho gigantesco, o maior recurso do Império é o poder humano, manpower, que seria o número de pessoas que ele tem. Então, se o Império decide produzir algo, ele vai produzir em grande quantidade. Se o Império decide recrutar exército, ele vai recrutar em grande quantidade. E isso, ao todo, um planeta a mais, um planeta a menos, não vai afetar o Império como um todo, mas eles tentam ao máximo manter sua integridade territorial. E essa estratégia de tentar manter esse espaço está dando certo há mais de 12 mil anos, então eles vão continuar assim. E como eles conseguem segurar tanto espaço? Bem, a sua estratégia é otimizar cada planeta sempre que possível. Como? Existem planetas apenas agrícolas, existem planetas apenas de forja, para forjar novos elementos, existem planetas apenas para recrutar soldados, como a gente viu ali em Catachan e Krieg. Existem planetas apenas para procriação, para ter mais humanos, que aí eles vivem em pequenas habitações pré-moldadas, são chamadas Ab-Block. Os Ab-Block, o conjunto habitacional, ele pode ser empilhado um em cima do outro, então é bem fácil e rápido de construir. E fazendo isso, ele consegue otimizar o que um planeta produz, porque se todo o planeta está produzindo aquilo ali, é muito fácil tu levar aquele recurso para o outro planeta que consome aquilo ali. Então, é para facilitar a logística. Claro, nem todos os planetas são extremamente otimizados, e, aliás, a maioria deles produz mais do que apenas um recurso, só que geralmente eles têm uma produção mais importante, que é aquilo que o planeta é conhecido por. Mas não quer dizer que um planeta agrícola também não possa levantar alguns batalhões do exército imperial, ou que um planeta habitacional com grandes cidades colmeia também não tem uma indústria poderosa, mas é que algumas coisas se destacam sobre as outras. E para a administração, a vida humana, os recursos naturais, as cidades e até o planeta em si, eles são somados o seu valor e calculado o que vale a pena e o que não vale a pena investir naquele planeta. A Marinha Imperial, a nossa primeira linha de defesa. A Marinha Imperial, como eu falei antes, é a maior de todas as forças espaciais do 40 mil. Porém, elas não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O espaço é imenso. O que acontece então? Eles priorizam os locais mais importantes.
Eles costumam defender assim planetas importantes para um centro comercial, rotas de comércio de recursos raros ou altamente avançados e tecnológicos, levar o exército de um planeta A para um planeta B sem que eles morram no espaço, que seria um baita desperdício. Então, e claro, os Naval Dockyards, que seria os portos, os locais de criação dessas naves, são a prioridade da defesa da Marinha, porque sem poder reparar, equipar, trocar a tripulação, uma nave não serve para nada e a Marinha Imperial ia simplesmente erodir com o tempo. Então eles precisam manter elas sempre em dia, equipadas com munição, com novos recrutas, até porque tu não vai viver a tua vida inteira dentro de uma nave. Tu serve nela um período e depois troca por outro. E eles também têm no Império fortalezas espaciais, só que elas são muito caras para defender um planeta apenas. Então as fortalezas espaciais é raro tu ver em algum lugar, mas quando elas existem, elas são uma defesa formidável e um jeito de evitar a maioria dos ataques nos planetas. Mas como assim, imagina, tu tem que pagar o salário de o que? 500 mil de pessoas que vão estar ali como soldados numa fortaleza, mais o pessoal da manutenção, mais o pessoal do mecânicos para manter. É muito difícil manter essas fortalezas. Geralmente os planetas têm pequenas estações de mísseis, de lasers, baterias orbitais bem menores do que essas estações gigantes de defesa. E uma coisa também importante, a Marinha não pertence ao Exército, eles são coisas separadas. A Astra Militarum, que é o Exército, eles têm uma Aeronáutica Imperialis, que seria para caças de atmosfera ou naves de transporte. Mas a Marinha é que detém o poder de ter realmente eu ia dizer navios, de vez em quando eu vou falar navio, mas eu quero dizer espaçonave. Espaçonaves de batalha de verdade. E começamos agora com eles. Esse aqui começa já no Exército. O nosso pão com manteiga do Exército Imperial. A PDF, a Planetary Defensive Force. A PDF é a mais numerosa das forças do Exército e todos os planetas, ou pelo menos a maioria deles, Catatian é uma exceção, por exemplo, geralmente tem uma como a sua força de defesa contra os alienígenas ou contra rebeliões locais. Eles são equipados das mais variadas formas e normalmente eles possuem armas assim como as nossas modernas, armas de pólvora que atiram projéteis em alta velocidade, não armas a laser. Apesar de que alguns planetas mais ricos possuem PDFs bem equipadas e quase comparadas a um batalhão da Guarda Imperial, ou às vezes até mais bem equipadas que um batalhão da Guarda Imperial médio, mas é raro. Normalmente eles servem como uma polícia para evitar rebeliões, separar gangues, brigas de rua, coisas assim, e proteger, claro, a administração pública, que é extremamente valiosa, né? E eles vão manter os melhores soldados e mais bem equipados sempre próximo deles. E a PDF, o que seria? Digamos, seria o exército básico com um treinamento rápido, assim, de alguns meses. E como eu falei, eles são mais uma força policial na maioria das vezes do que realmente um exército. Para que eles servem, né, numa escala de guerra intergaláctica? Eles não têm habilidades nem equipamentos para contra-atacar uma força invasora ou uma coisa assim. Eles são esperados a defender silos de defesa, bunkers, trincheiras, a defender cidades colmeia para atrasar os invasores o máximo possível e causar dano neles enquanto eles tentam tomar. Quando um planeta é atacado, se for uma invasão muito pequena, como uma nave Orc caiu sem querer, mas era uma nave apenas de escolta, nada maior, a PDF é esperada a eliminar essas ameaças pequenas, pirataria em pequeno grau, gangues e coisas assim, era para eles resolverem. Mas já um ataque mais bem coordenado, por exemplo, uma invasão dos Orcs, não seria algo tão fácil para a PDF defender, até porque com armas a laser já é difícil tu derrubar um maldito pele verde,
imagina com uma K480, que já deve estar nesse número no futuro. Muito bem, mas é isso. E os batalhões imperiais também, os exércitos imperiais, eles costumam recrutar da PDF, porque como eles já têm um certo treinamento, tu só vai trabalhar em cima disso, então tu não precisa recrutar uma pessoa do zero. É mais fácil e mais rápido recrutar diretamente da PDF. Então, e claro, o número da PDF e o equipamento dela também varia conforme o planeta. Se o planeta é um local seguro, que nunca foi invadido nos últimos 200, 300 anos, tu não vai ter uma PDF ativa ali. Já se ele foi invadido várias vezes, tu vai ter muita PDF, vai equipar eles o melhor possível. Vamos lá? Fortificações. Quando um planeta é atacado, ele emite um sinal telepático. A telepatia é feita, um dia vou ter que falar só sobre isso, que é um assunto um pouco mais complexo, mas é o jeito que o Império se comunica naquela distância gigantesca. Por telepatia, ele envia sinais assim, que não é uma ciência exata, é uma sensação de perigo, medo, tenta mandar imagens dos soldados lutando contra os inimigos para entender o que está acontecendo. Não é um telefonema, a telepatia. E às vezes essa mensagem também pode ser mal interpretada ou entendida errado. Então tem várias dificuldades de comunicação que podem acontecer. Mas se uma ameaça é detectada, normalmente os planetas próximos vão fazer o possível para levantar fortificações, afinal eles podem ser os próximos a ser atacados. Então eles vão fazer coisas como defesas antiaéreas, lasers orbitais. Às vezes eles já tinham essas defesas, mas devido ao alto custo de manutenção, elas estavam lá paradas por uma década, duas, e aí de repente o planeta vizinho foi atacado. Opa, vamos começar a construir. Um exemplo disso aqui seria, imagina tu é um país, o teu país vizinho foi atacado por uma ditadura ou uma coisa muito agressiva. Tu vai construir o máximo de defesa possível, tu vai recrutar o exército, tu não vai ficar esperando quieto, né? É a mesma coisa. Então eles também é esperado que esses planetas próximos recrutem mais PDFs e comecem a recrutar, quando vem um pedido de ajuda, soldados da Guarda Imperial e paguem pelo equipamento deles. Isso é importante, porque o custo é alto aqui. Vamos lá? E quando tem uma ameaça que aquela PDF local não conseguiu segurar? Se for uma coisa localizada, é esperado que esses planetas próximos levantem batalhões e enviem para aquele planeta como reforço para retomar a situação e mantê-la sob controle. Então, se tudo der certo, as coisas vão ser resolvidas só naquele local. Um conjunto de alguns simples planetas e tudo certo. Nada que envolva o Império Maior e os recursos podem ficar nos campos de batalha mais difíceis. E isso, é claro, na mais, assim, como é que eu vou dizer, na mais otimista das situações, porque normalmente não é isso que acontece. Muito difícil as forças locais conseguir resolver totalmente uma invasão planetária, porque geralmente quando é uma invasão é uma força bem significativa. Mas se for apenas um ataque pirata ou um ataque para pilhar ou para capturar escravos, às vezes eles conseguem retomar. E se isso der certo, ótimo. Se der errado, então, para ameaças ainda maiores, o sistema todo é ativado o alerta. E quando ele fica em alerta, os planetas começam a recrutar muitos batalhões da Guarda Imperial, é produzido armas de artilharia, tanques, tudo que dá para fazer para evitar aquele conflito, para resolver. Claro, tudo a comando do exército. O exército é que deve mandar as ordens para os planetas para que eles comecem a recrutar mais batalhões, além de enviar recursos como armas, pessoal já mais experiente para treinar esses batalhões novos. E se for uma coisa muito grande que afeta vários planetas, pode chegar no comando do Segmentum ou até na Terra, mas é difícil, geralmente fica tudo no segmento. E quando é uma coisa muito grande ou que afeta mais de um segmento, eles podem trabalhar juntos para resolver. E batalhões veteranos podem ser mandados para lá para resolver a situação.
Um exemplo que eu falei até num vídeo anterior, dos Katachan, que são guerreiros especialistas na floresta, foram enviados para eliminar orcs numa floresta, porque é isso que eles fazem bem, é isso que eles vão o comando vai utilizar eles, porque eles vão perder menos homens, vão gastar menos recursos e vão fazer um trabalho bem feito. E para ameaças ainda mais maiores do que aquelas ali. Em caso assim, de muitos planetas caindo rápido, o que acontece? Aí o alerta vem de vários locais ao mesmo tempo, a marinha vai ser chamada, porque o exército não tem controle para a marinha, mas se for uma coisa muito grande, eles vão vir para ajudar. Reforços veteranos de outros frontes de batalha vão ser chamados para cá, outros frontes vão tentar ficar em stalemate, que seria numa guerra de trincheira, parada, para tentar consolidar os ganhos, enquanto essa situação tem que ser resolvida agora. Batalhões especiais de tanques, paraquedistas, tropas de demolição, engenheiros de combate, Death Corps Krieg, todo o pessoal assim, já mais de elite vai ser separado para tentar resolver esse problema. E se o comandante da situação tiver sorte, os mecânicos vão declarar guerra também junto com eles. Os mecânicos, eles são mais... eles são um império dentro do império. Se um planeta deles está sob ameaça, que é um planeta forja, eles vão se envolver. Assim, e aí eles vão mandar muito equipamento para eles, assim, várias divisões blindadas, os Skutari, que são as tropas dos mecânicos de infantaria, ou a Legião Titânicos, que você deve imaginar o que é. A Legião Titânicos são as máquinas Deus dos adeptos mecânicos. São máquinas de guerra gigantescas, que levam às vezes 20, 30 anos para te construir uma. E essas monstruosidades de batalha têm o poder de fogo para nivelar cidades inteiras com alguns tiros. E eles usam escudos comparáveis, se não até às vezes mais fortes do que uma nave espacial da marinha. Então eles são bons. Essas coisas são terríveis, se tu não ia querer estar do outro lado do canhão dela. E se eles tiverem muita sorte, mesmo algumas chapters, eu vou chamar de capela aqui, mas seria uma divisão dos adeptos Astares, que são os super soldados, os anjos da vingança do imperador, vão vir para resolver o problema. Os Space Marines, que são esses caras aqui, os adeptos Astari, eles são a força maior da humanidade, a maior arma que eles têm contra o alienígena, o herético. Então, assim, eles vão resolver o problema. Mas eles fazem o que eles bem entenderem. Eles não vão seguir as ordens dos comandantes. Aliás, eles são livres para fazer o que eles quiserem. Mas se o comandante disser, olha, se vocês puderem ajudar com esse planeta específico ou com essa ameaça específica, às vezes eles escutam. Os comandantes sempre pedem aos Astari, eles nunca mandam nos Astari. E eles geralmente são divididos em chapters, as capelas de 1000. E costuma cada local, assim, cada deployment, onde eles vão, geralmente está em múltiplos de 100. Então eles costumam ter 10 batalhões ali de 100. E aí você, meu amigo com mente pequena e pele verde, deve estar perguntando, mas a maior pior das guerras, o que vai fazer? Bem, meu amigo de pele verde, aí é uma cruzada. Quando tá tudo dando errado e assim uma ameaça enorme, o Império chama a cruzada. A cruzada é uma coisa assustadora de ver. São centenas de naves, assim, bilhões de soldados de planetas diferentes, os adeptos Astari de várias capelas, todos unidos com uma missão, trazer de volta o que aqueles alienígenas ou heréticos destruíram. E eles vão conseguir, deixando no seu espaço um mar de corpos e destruição. Então, quando uma cruzada é chamada, para te ter uma ideia, o líder da cruzada, o cargo seria War Master, que é o mesmo cargo que o Horus teve quando o imperador deixou ele no comando do exército. E aí tu pode dizer,
tanto poder na mão de um comandante só não é meio perigoso? Sim, mas às vezes é necessário para resolver um problema maior. Então, quando a cruzada é chamado, é porque realmente, assim, olha, tem que resolver, porque senão o império como um todo pode estar ameaçado. E você não ia querer estar do outro lado da cruzada, a não ser que você seja um orc que está procurando por uma luta de verdade. Aí sim, você é the biggest, the baddest of war bosses. Parabéns. E depois que um planeta passa por isso aí, o que o Império faz? Ele recoloniza. Se o planeta foi totalmente destruído, eles fazem cidades colmeia autossuficientes que vão dar um jeito de produzir alguma coisa. Se um planeta foi colonizado pelos Tal ou por forças do caos, que aí afeta a mente da população, ou eles vão matar toda a população num exterminatus e depois reconstruir o planeta do zero, ou eles vão levar os sobreviventes dessa população para morrer em campos de trabalho enquanto eles recolonizam o planeta com pessoas de outro lugar. Porque excesso de população é um problema que eles tentam recolonizar um planeta, já tem excesso de população no outro. Não adianta. Então, assim, o ser humano para eles é um dos recursos menos valiosos. Então, retomar, assim, perder alguns planetas, deixar que alguns bilhões de pessoas morram, mas usar somente a força necessária, uma economia de força e de recursos, vale muito mais a pena para o Império da Humanidade no futuro, que no final vai ser vitorioso. Claro, alguns bilhões de mortes no caminho, mas vitorioso no final. Então, fiquem felizes sabendo que no fim a humanidade terá sobrevivido a tudo, porque nós temos ele, o Imperador. E o Imperador nos protege. Tudo de bom, estejam com ele, até a próxima.